Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigado, equipe de louvor. Você pode sentar. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Você está animado? Para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Nem muitas vezes eu estou aqui falando, orando em línguas, não, mas hoje eu tive outra, o Espírito me deu outra direção. Amém? A gente vai ouvir hoje, a gente vai falar hoje sobre a fé, que muitas vezes a gente tem, Deus já depositou uma porção de fé no nosso coração, e já depositou amor também no nosso coração, e ainda nós temos 9 dons do Espírito. No dia que você creu com o coração e confessou Jesus como Salvador da sua vida, você recebeu isso tudo. Por que a gente não fala, por que às vezes a gente passa por circunstâncias e problemas? Se nós temos isso tudo que Deus deu para nós, é muita coisa. Fé, Ele depositou, amor e 9, os frutos do Espírito. Temos o paz, alegria, e por que nós somos tristes? Você sabe por quê? Porque nós não estamos alinhados com a palavra. Nós estamos bem para lá, longe. Mas quando nós entendemos que a alegria vem do Senhor, meu irmão, quando as circunstâncias vêm, você começa a rir. Irmão, rir no Espírito é diferente de você rir de uma gracinha que alguém fez. Vem algo de dentro. Há um ponto de você, dependendo do nível que você ri, você pode levantar até curado. E quando você tem a paz do Senhor Jesus Cristo dentro de você, por que a gente vive aflições? Porque nós estamos focados nos problemas. A gente não está focado na palavra. A palavra em si, irmão, ela tem poder, ela é vida, é Deus falando na terra. Quando você abre a sua boca, falando a palavra, você está alinhado com o Senhor. E o que Satanás faz? Ele tenta desviar isso dos crentes. Ele rouba isso dos crentes, quer que o crente viva pelos sentidos, pelos sentimentos, essas coisas todas. Não, para que falar a palavra? Por que dizer a palavra? Ele começa a falar. Aí você termina esquecendo daquilo que você está falando. E falar a palavra, declarar a palavra. Porque Deus, quando você fala de escassez, a Bíblia fala que Deus tem abundância. Se fala de doença, a palavra do Senhor fala de saúde. Você já pensou? O diabo vem com as mentiras dele, com as circunstâncias dele, fala que não tem jeito, mas a palavra de Deus fala que sim tem jeito. Esse aqui é o nosso manual de vida. Qualquer coisa aqui nessa terra tem um manual. Se você compra uma geladeira, tem um manual. Se compra um carro, tem um manual. Será que Deus ia deixar nós de fora? Não, nós temos um manual, a palavra. O nosso maior problema é que a gente não se alinha com a palavra, porque a gente, muitas vezes, nós não tiramos tempos para meditar na palavra. Como é que você vai sair alinhado com a palavra? Vem a circunstância, você não sabe falar. Não tem o que tirar de dentro, porque não está sendo alimentado com a palavra. E nós temos a palavra da fé, que é a palavra falada, e as crianças que estão ali dentro, ouvindo a palavra, elas não vão ter tanta dificuldade igual nós temos em falar a palavra. Circunstância vem, se é escassez, a palavra do Senhor fala de abundância. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente fala assim, às vezes a gente fala mais o problema da doença do que falar o que a palavra diz. Eu sou curado. Qual a dificuldade que tem que falar? Não, mas eu ligo para fulano, vou falar para fulano que eu estou doente, eu estou sentindo esses sintomas. Aí o irmão do outro lado cria todo o sentimento e junta tanto sentimento que o diabo fica do lado batendo palma. E sentimentos. Mas por que você não se alinha com alguém que crê na palavra que é a cura divina? Não ficar se lamentando pelos outros. Porque a palavra do Senhor diz, você pode falar a enfermidade, mas a palavra do Senhor diz que Deus fala de cura. Jesus já levou as doenças antes da gente ser, às vezes acontece uma enfermidade no corpo, bem antes. Está escrito lá em Isaías 53, versículo 5. Vamos para lá?
Isaías, você entender o tanto de tempo que já passou, o que Jesus fez para nós. Isaías 53, versículo 4 e 5. Aleluia. Diz assim, ó, e no entanto suas dores eram as nossas próprias. Você pode colocar aqui, ficar mais fácil? Diz assim, ó, e no entanto as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregou em si sobre o seu corpo. Carregava em seu ser. Tem algo aqui de errado aqui, peraí. E no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Em tudo nos julgamos culpados e castigados por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. O 5 diz assim, ó, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz, caiu sobre ele, imediatamente suas feridas fomos curados. Aí você imagina, ó, fomos curados. Antes da enfermidade existir, nós já era curados há muito tempo. E por que nós aceitamos? Se nós somos o templo do Espírito. Porque nós não estamos falando a palavra. Deus, ele sustentou as bases aqui na terra, foi através da sua palavra. Deus não foi lá com sentimento, eu gostei de fazer a terra, eu gostei de fazer. Não, ele disse, haja. Ele simplesmente falou isso. E houve. E por que nós não alinhamos a nossa palavra com a nossa palavra com a palavra? E diz, somos curados. E começa a falar, está faltando, não vai faltar mais. Está faltando, não vai mais faltar mais. No nome de Jesus. Amém? Para você ver que há mais de 600, 700 anos atrás, Jesus já foi profetizado que nós somos curados. Aí nós vamos para Mateus 8,17. Amém? Mateus 8,17. Diz assim, assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Para você ver, o próprio Jesus Cristo abriu a Bíblia e falou dele mesmo, que estava levando dor e enfermidade naquela cruz. Quem levou? Jesus. Então, para você ver a distância de 700 anos, já foi profetizado que nós éramos curados, a igreja de Cristo. É para nós andar em saúde divina e não faltar nada. E muitas vezes nós acreditamos mais no nosso sentimento, na doença, do que no que está escrito na palavra, daquilo que Jesus já levou. Então, é preciso sair dessa área de conformidade, sendo conformado, não falar. É até natural, quando você sente uma dor de cabeça, você já pensa num Dorflex. É desse jeito. Vocês não são diferentes de mim? Às vezes eu resisti, não vou tomar. E fiquei, estava latejando, não vou tomar, em nome de Jesus. Eu falei, eu já sou curado. E ali foi. Por que eu estou falando isso? É para vocês alinhar a palavra que sai da sua boca com a palavra. Está sentindo dor? Isso aqui não, em nome de Jesus. Está sentindo falta? Não vai faltar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda tem uns anjos para trabalhar ao nosso favor. Nós temos tudo isso que Deus já nos deu. Agora, o que basta em nós é tomar posse daquilo que Ele já nos deu, porque já está feito. Ele não vai fazer de novo. Já está feito. Repita, já está feito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para 1 Pedro 2, 24. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Diga amém. Vocês estão calados. Se conecte com a palavra.
Às vezes eu estou aqui, mas a minha mente está bem longe. Fique aqui. Saia do lugar onde você está. E tem pessoas aqui que estão pensando, está mesmo aqui, ouvindo a palavra, mas não está absorvendo. Por quê? Porque o pensamento está num problema. Saia desse problema e venha para a palavra. Aleluia. São problemas que às vezes a gente está aqui, mas a nossa mente está longe, está pensando numa circunstância que aconteceu, que está lá na frente. Meu irmão, Deus é maior do que as circunstâncias. Deus é teu pai, Ele não é teu padrasto, não. Você pode chamar Ele de pai. Mateus, 1 Pedro 2,24. Aleluias. Diz assim, Ele levou pessoalmente todos. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados. Não existe pecado nessa terra que Deus não levou. Se está fazendo coisas erradas, volta para a linha e diz, Senhor, me perdoa, porque Ele é o teu advogado. O advogado, Ele te perdoa os teus pecados e volta de novo. Amém? Às vezes, fica se condenando com a coisa que se praticou. E você levanta a tua mão e diz, Senhor, me perdoa. E Ele tem poder para te perdoar. Ele disse assim, Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, e por intermédios das suas feridas fostes sarados, curados. Aleluia. Amém? Tiago aqui, Tiago 5,15. Isso é interessante, do que Tiago que falou aqui para nós. Tiago era pastor, eu não sei se ele era irmão de Jesus. Eu creio que ele seja um dos irmãos de Jesus, mas ele era pastor. O 5, 14 e 15. Amém? Ele diz assim, algum de vós está doente? Ele está fazendo uma pergunta. Ele estava ministrando numa igreja e ele diz, alguns de vós estás doente? Ele tinha convicção que Jesus já tinha levado dor e enfermidade naquela cruz. Ele tinha convicção de você pôr as mãos sobre você e ser curado. Ele tinha essa convicção. E nós mesmos temos que ter essa convicção. Por quê? Porque nós não ficamos. Porque quando Jesus ele disse, aquele que crê fará obras maiores do que a mim. Quando ele disse, aquele que crê, todos nós aqui tem essa unção. Se você crer, você pode pôr a mão. Se você crer, você pode pôr a mão em você mesmo. Melhor forma de você exercer fé sobre cura, ore em você mesmo. Põe as mãos sobre você mesmo. Está doendo? Põe a mão em você mesmo. Aí você vai entender, aí você começa a exercitar fé sobre cura e sobre a sua vida. Amém? Porque muitas vezes, nós temos fé para curar as pessoas, mas não temos fé para curar nós. A gente mesmo. Mas é preciso, mas Jesus disse, é aquele que crê. Está vendo que até eu mesmo, se eu não crer, eu não vou pôr a mão em ninguém. Se eu não crer, eu não vou eu mesmo ser curado. Mas se eu crer, é pôr a mão e a enfermidade tem que se render ao nome de Jesus. É um nome poderoso. O nome de Jesus, irmãos, pode levantar o nome que for. Nome de qualquer tipo de enfermidade aqui nessa terra. Nome de pessoas famosas, nome pode arrancar o nome daqui 15 anos, mas o nome de Jesus, ele continua acima. É um nome poderoso, tem que se prostrar sobre esse nome. Quando você fala Jesus, irmão, é a mesma coisa sair fogo da sua boca, que queima tudo que está pela frente. Amém? 5,15 diz assim, algum de vós está doente, chame os presbíteros, ou chame o pastor Zé Carlos da igreja, a fim de que estes eram todos a pessoas enfermas, ungindo com óleo no nome do Senhor. Aí diz assim o 15, e a oração feita com fé, curará o doente e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Para você ver, às vezes a pessoa pratica o pecado, abre uma porta para Satanás, ele semeia a doença na pessoa, entendeu? Mas dá cura ainda ali, Se houver cometido pecados, e será perdoado também. Então, recebe a cura e o perdão. É completo o pacote.
Tudo que Deus fez aqui nessa terra, irmão, é bom. Não tem nada nessa terra que Deus não fez que não seja bom. Por isso que diz, Deus é bom. E Deus, ele não tem compartilhação de nada com Satanás. Satanás está aqui, aí a pessoa fica enferma e diz assim, põe doença em fulano que tá lá desobediente. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus é amor. Ele não tem ligação com Satanás em nada. Em nada, são totalmente opostos os dois. É um para lá e outro para cá, não tem nada a ver. Não se liga. Só que a gente fala o nome de Jesus, ele já corre. E você precisa ter a prática de usar o nome de Jesus. Qualquer coisa que acontecer, em nome de Jesus. Teve uma circunstância que aconteceu lá em casa semana passada, e eu observo as minhas filhas pelo celular. Eu não quis mais botar ninguém para ficar olhando elas. E eu olhando lá, essa instância, sempre eu estou olhando lá e tudo, e de repente começaram a bater na porta muito forte. E a Pietra, ela é um pouco medrosa. Aí ela manda mensagem, papai, eu estou vendo quem está batendo aí. E eu falei assim, em nome de Jesus, sai agora da porta da minha casa, eu no meu trabalho. Aí eu fiquei observando e conversando com a Pietra. E aí, Pietra, como foi? Não, pai, ele já foi embora. Ela saiu fora. Então, irmão, o nome não tem distância. Não existe um nome, porque está lá no Maranhão, não, ou lá na China, não. Não há distância. Você pode, muito bem, repreender uma enfermidade, até um demônio, no nome de Jesus, lá na China. Ele vai ter que sair, porque é o nome. Aí você acha assim, mas como que esses demônios escutam? Sim, eles são melhores para escutar, eles ouvem tudo. Eles só têm uma oração que ele não consegue entender. É a oração em outras línguas. Isso aí ele não consegue entender. Mas se você ficar orando na mente ali e mexendo os lábios, você pode ter certeza que ele é mestre em ler lábios. Amém? Eita, diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Aleluias, como Deus é bom. Vamos lá para Hebreus capítulo 1, 3. Hebreus capítulo 1, 3. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Hebreus capítulo 1, 3. Rapaz, eu estou assim meio perdido aqui. Mas você me ajuda aí, tá? Hebreus capítulo 1. Eu creio num tablet, você crê junto comigo? Mas um tablet bom. Não quero tablet de R$800, não. Amém? O que eu quero é de 3.500, já até olhei. Sim. É ele que está falando de Jesus. É ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Para bem. Preste atenção nessa palavra aqui, ó. Tudo que há pela palavra do seu poder, ele sustentando. Aí é onde que está. É crer, falar a palavra. Porque Deus, ele falou o quê? A palavra. Deus, ele não fez coisa pela sua mentalidade. Ele não fez, se ele pudesse fazer o que ele quisesse logo de uma vez, ele fazia. Haja tudo. Ele não fez haja tudo. Ele fez, haja luz e houve luz. Então, está sustentado pela a palavra. E nós precisamos se alinhar com a palavra daquilo que está saindo pela nossa boca. A mesma coisa que Deus fez, a expressão exata do seu ser está sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então, as coisas foram sustentadas pelo poder, o poder de Deus. Haja. E quando você fala, a palavra tem que acontecer. Você pode tirar circunstâncias da sua vida falando a palavra. E muitas vezes nós não temos tempo para estar falando a palavra. O tempo todo, está enfermo, eu sou curado, eu sou curado. E vai repetindo, irmão, não deu certo, não. Vai ser, eu sou curado. E começa a repetir. Aí você diz assim para mim, mas ficar falando a mesma coisa. Irmão, estoura o ouvido de Satanás falando a mesma coisa. Estoura. É mesmo que você eu duvido quem é de vocês que consegue dormir de madrugada com a furadeira do lado. É mais ou menos daquele jeito no ouvido dele. E você fica falando, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E o diabo, ele quer tirar isso dos crentes.
dentro da palavra, não falar as mesmas coisas. Porque falando as mesmas coisas, você pode ter certeza que traz segurança para nós. Quando nós falamos. Amém? Acho que agora aqui eu me acerto. Deus é bom. Vamos lá para... Eita, Pai. Romanos 10. Romanos 10. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Irmão, você passar 1 hora falando que Deus é bom. Você já orou assim? Eu já passei 3 horas falando a mesma coisa. Deus é bom. Parece loucura, mas não é não, irmão. É falar que Deus é bom, até cair no seu espírito. Às vezes eu falo Deus é bom só pela mentalidade. Na mente, Deus é bom. O irmão falou, Deus é bom. A outra irmã fala também, Deus é bom. Agora começa a falar o tempo todo dentro da sua casa, quando estiver em oração, você começa a falar, Deus é bom. Falando isso. Até cair no seu espírito. E quando cair no espírito, você vai entender que ele é bom. Mas enquanto não cair no espírito, daqui 1 minuto apaga da sua mente. Quando está só na mente. Amém? O Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Ele é justamente o que eu acabei de falar. 139, 16. Aleluia. Deus é bom. Diz assim, teus olhos viam o meu embrião. Olha o tanto que é interessante isso aqui. Teus olhos viam o meu embrião. Os olhos do Senhor, quando você estava dentro do ventre da sua mãe, Ele já te via. Antes de ser projetado, em Jeremias 1 fala que antes de você ser projetado, o Senhor já te conhecia. Para você ver como Deus, Ele projetou nós antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. É assim que está escrito em Isaías. E ele disse assim, teus olhos via meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Então, todos os seus dias aqui na terra foram registrados. E por que eu passo por circunstâncias nesses dias e tudo? É justamente que muitas vezes, por falta de conhecimento da palavra, não entende o que está escrito na palavra e também não fica falando a palavra. Quando nós declaramos a palavra em si, ela tem poder. Amém. Às vezes nós ficamos só pensando na nossa mente, Deus te respeita aqui, teus dias é prefixado, não bonito, não sei, eu não falei isso não, mas antes mesmo que um só deles existisse. Então, mas isso é tão interessante, que Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele não te obriga a ficar falando a palavra dele. Isso é muito interessante. Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, que é isso? Nós não somos obrigados. Nós vamos para o culto por amor a Deus. Nós não vemos só simplesmente pelo um culto. A gente vê aqui, para o culto, porque tem todo mundo no culto, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Não. Você veio para cultuar um Deus vivo. Há uma diferença de vir para o culto, para encontrar amigos, ficar falando brincadeira e tudo, e há uma diferença daqueles que vêm para cultuar um Deus vivo que fez céu, terra e mar. Amém? Amém? É os que está a palavra de Deus, o que ela diz. Vamos lá para o Romanos 10, né? Já falei Romanos 10, não? Isso, falta ele ainda. Interessante. Romanos 10. Amém? 10, 8, 9 e 10. O 8 diz isso, mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando ou falando. O 9 diz isso, se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo.
Preste atenção, no dia quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, você creu primeiro, que quando a pessoa está aí no público, quando você faz o apelo, quando levanta a mão, ele já creu com o coração. Mas é necessário, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É a mesma coisa de você estar declarando a palavra e falando também, eu sou curado. Quando você fala, você recebe a cura. Como você recebeu a salvação através da tua boca, tu pode receber também a cura declarando a palavra. A mesma coisa. Está enfermo? Eu sou curado. Está passando por circunstância? Começa a falar a palavra. Está se sentindo uma pessoa muito rude, muito ruim? Começa a declarar o Salmo 23:6. Bondade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Eu declaro isso, irmão, todo dia na minha vida, quando eu levanto, eu digo que bondade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Você começa a falar a palavra, começa a declarar a palavra e falar, porque é crer, por isso eu falei. Crie, vamos lá para 4:13, 2 Coríntios 4:13, vê esse versículo no meu espírito. 2 Coríntios 4:13. Está escrito, crie, por isso declararei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo, o quê? Falamos. É necessário que fala. Se está desempregado, começa a falar a palavra. Emprego chegando. Já entreguei os currículos e eu creio que já vou estar trabalhando essa semana. Tá? Porque estudando para concurso público, você que está estudando, começa a se ver. Começa a falar e dizer, eu já passei nesse concurso, lá a vaga já é minha, já estou recebendo salário, isso é coisa de doido, mas isso funciona. É crendo, crer, por isso falei. E não é eu que estou dizendo, é a palavra, por isso que Deus está falando assim, assim está escrito, crer, por isso declarei, ou falar, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. É necessário que fala. Irmão mudo não sabe o que vai receber. Se você está mudo, não está declarando a palavra, não está falando a palavra, você não vai receber nada. De Deus não recebe, porque Deus ele quer que você fala. Se ele falou isso no primeiro, haja luz, houve luz. Se ele falou haja luz e houve luz, é justamente nos treinando para nós também falar a palavra sobre a sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse lá também no João 14, 29. João 14, 29. Deus estava orando em casa e ele estava orando muito, orando, tirando muito tempo para estar em oração, 3, 4 horas, 5, às vezes até a noite toda. E eu vou falar algo para vocês, eu estava mais focado na oração, eu não estava focado na palavra. Até que o Espírito Santo falou comigo, volta o foco para a palavra. Aí agora o que eu faço? Eu medito primeiro na palavra e depois eu vou orar. Eu não faço antes. Primeiro eu vou meditar na palavra. Aí tem algum livro específico, eu até perguntei para o Senhor. Ele falou, medita em cima do Novo Testamento todo. Passei quase 15 dias meditando só em cima de Mateus, mas meditando, não é aquela coisa lendo. Mas está trazendo uma revelação bem profunda da palavra, muito bom. Amém? 14, 29. E diz assim, ó, eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creia naquilo que vai acontecer. Amém? E ele disse assim também, nessa palavra, é justamente o que eu falei no começo. Ele diz assim, quando você fala de escassez, Deus está falando de abundância para você. Amém? E também quando você fala de doença, Deus fala de quê?
de saúde. Olha só a diferença que nós está falando de escassez, comentando, não, porque minha vida eu estou passando assim, passando necessidade, passando isso, aquilo ali. Você está falando de escassez. Enquanto isso, Deus fala dentro da sua palavra de abundância. Há uma diferença muito grande. Diz assim, quando você está em dúvida, Deus enche o quê? Você de fé. E como é que você vai se encher de fé? Ouvindo e meditando na palavra. Você pode até falar para mim, eu estou cheio de fé, mas se você não está meditando ou ouvindo a palavra, não tem como você crescer na fé. Não tem como. Como que eu vou crescer em algo que eu não estou ouvindo e nem estou lendo? Não tem como. É preciso crer. Mesmo você está com dúvida, está naquela dúvida lá, Deus está enchendo você de fé. Mas para se encher da fé, é necessário que ouve e fala, peraí, aleluia. Diz assim, quando você está com dúvida, Deus enche você de fé. E para se encher de fé, é preciso meditar na palavra e é preciso ouvir a palavra. E Deus, ele tem compromisso com sua palavra. Uma vez teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, eu faço jejum, eu faço oração, eu faço jejum, vou para onde? Vou para qualquer lugar com jejum, fazendo isso, aquilo ali e tudo. Mas eu digo uma coisa para você, Deus não tem compromisso com o seu jejum. Você diz, mas como? Mas eu falo, é bíblico o jejum, mas ele não tem compromisso com o jejum, ele tem compromisso com a palavra dele. Se desalinhar da palavra não é Deus. Até os anjos do Senhor, até os anjos do Senhor, ele obedece a sua palavra. Salmo 103, 20, para você ver o que está escrito lá. Vamos lá para Salmo 123, 20. Como Deus, diga comigo, Deus é bom. 123, 20. Diz assim, bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Então, os anjos do Senhor, eles só obedecem o que está na palavra. Ele não obedece o que você quer. Se você tem salvação, você tem anjo à sua disposição. Você pode chamar os anjos aonde você estiver. Pai, envia teus anjos aqui. Pai, guarda nós na nossa vida. Está no trabalho, está no colégio, começa a falar. Está viajando. Pai, envia teus anjos para estar me guardando. Porque ele trabalha de acordo com a palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 1, 13 e 14, diz que anjos estão a serviço daqueles que herdaram a salvação. Você é um herdeiro da salvação? Amém. Então, você tem anjo à sua disposição. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. Graças a Deus pela unção, irmão, porque só unção mesmo. Aleluia. Comece a orar em outras línguas, comece a falar a palavra. Grosso broma sere cambra xere si sabra roxos. Rei cambra sobre o ros. Rei lá sobre o ros. Irmão, conecte seu espírito com o de Deus. Rei cambra sobre o moço de res. Rei cambra sobre o xebre res. Rei cambraba sobre o roxobre reis. Rei candra sobre o jobra maceres. Rei candra sobre o xobre reis. Eita, aleluias. Diga comigo, Deus é bom. Aleluias. Há um crescimento na igreja do Guará. Aleluia, um crescimento e avanço na igreja do Guará. Vocês se preparam que vai vir algo específico para pessoas aqui na igreja que tem pedido para o Senhor e tem dias pedindo assim, Pai, vai acontecer. Eu digo para você que vai acontecer sim. Você não é qualquer um, você é filho. Ora basegendres, chobro com braço de marrasere. Rosso bromachere candrabacederes.
Jogoma sejere mahas sobraseres. Jobro sobro cambaseres. Jeremo sobre cambrabaxes. Ore bases. E gondro do sabrabaxes. Jerema sobro machere cantrabaseres. Grejo sobo masse cambarra sere que trebalaba sodes. Choroba de samba de secantros. Chobro com braço de cantre balaba sode barra seres. Eita sobro roça barra seres. Chabrabaço de que trema sobrou cambaceres. Eita, sobrou. De domo sobrou quando abaixei que treba sobrou combramaceres. Erebala sobrou. Aleluia. Jo marabacere cantre malacere. Grema sobro comba machere rebaceres. Sobre cantre bala sobre chamas. Herebalaba sobro contro chobrabacere cantreces. Eu não sou de cantre balaba sobre sabrahas. É uma unção para você ficar quieto que está hoje aqui. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Unção de paz. Deus está visitando lares aqui nesse lugar. Ro sobre res, remalama seres, hereba sobros. Tem algumas pessoas que o Senhor manda te dizer nessa noite: aquieta teu coração, acalma o teu coração. No sucumbrama sobre que te garras, rido regamba sobro sobre masses. Jugo namas se progobo chamra se gandre gandama sobre res. Rechobro contra sebraha seje cantre malama sobros. Todo jugo pesado sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno que todo peso agora saia em nome de Jesus. Toda preocupação saia em nome de Jesus. Regandrama sobros. O Senhor diz na sua palavra: descansa o teu coração. Jesus, Ele é maior do que as circunstâncias que se levantam. O nome dEle tem poder, o nome dEle é poderoso, é santo, é digno. Rama sobro roxabarras, recandrama sobre candomo sobres, ro sobre cantre malamachedes. Remalamasodes, oh, sobre retantrebalamassodes. A unção de cura está movimentando os lares agora nesse momento. Nesse momento, a unção de cura nos lares agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura divina nos lares agora, em nome de Jesus. Oh, xebrecandramassodes, rigandromossodes. O Senhor está libertando pessoas hoje de sentimentos passados, coisas que já passaram. O Senhor manda te dizer que o alvo é Jesus. Jesus é maior do que os teus sentimentos. Jesus é maior do que as aflições. Herema sobro condro sobre res.
Ramassu control seche gandramasseres. Romo chodre gamasseres. O anjo do Senhor está passeando aqui nesse lugar. Ramassobres, o anjo colhendo lágrimas. Alabassodres, pessoas com coração aflito. Pessoas com coração partido através das circunstâncias que estão acontecendo. E nesse momento, em nome de Jesus, que eu declaro a paz de Jesus no seu coração nesse momento. Recandrou sobremasse de candraces. O Espírito do Senhor. Ouça o seu Espírito. Aleluia, aleluia. A unção agora derramando sobre toda a carne. Rama sobre cantremalaço dele. Irmãos, para finalizar, veio essa palavra no meu coração. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas do seu santo nome. O 2 diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Isso aqui, irmão, se você for olhar assim, ó, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, assim, o Senhor também nos cura também. Ele não esquece. Às vezes a pessoa está enferma, mas Ele não esquece. Ele cura. Eu queria que você colocasse aí, Tiago, o Salmo 103, 3. Aleluia. Ele diz assim: é Ele. É Ele. Aleluias. Repita comigo: é Ele. Com mais convicção, irmão. Vocês estão com máscara, mas vocês ouvem. É Ele. Agora está mais forte. É Ele. Aleluias. Graças eu te dou. Quem perdoa todos os teus pecados. Repita esse pouquinho comigo. E cura todas as tuas enfermidades. É todas. E Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. E Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Aí você imagina você ter o vigor de uma águia. O que é um vigor de uma águia? Garras fortes, bico forte, visão boa. Essa é a vontade do nosso Pai. Amém? Aleluia.